Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Aprofundamento Bíblico, Visão Geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Já estamos no 17º encontro. Já olhamos vários grandes períodos históricos, mas nos dois últimos que a gente conversou, então foi o Império Babilônico, né? A história de Nabucodonosor e outros que passaram ali. Mas o império, a gente começa lá no império que a gente sabe que é o egípcio, e depois o povo entrou na terra prometida, depois veio os reis, e principalmente Davi e Salomão formou também o império, muito grande. E império, a gente sabe que é a escravidão, né, para o povo pobre, povo massacrado, né? Nós vimos lá que o povo foi levado para a Babilônia, foi levado também os profetas para lá. E foi levado todos, o pessoal da liderança, vamos dizer assim, né? Toda a liderança foi levado para lá. E o povo pobre da terra, então, ficou. Por quê? O povo pobre da terra é o povo que planta. Se não tiver o povo pobre da terra, não tem o que comer. Principalmente naquela época e hoje também. Porque hoje tem o agronegócio, grandes produtores, não vem para nós comer não. É milho, soja, algodão. Ele não come milho, soja, algodão, né? Um pouquinho só de leite de soja, alguma coisa, mas o que nós comemos é feijão e arroz, e o trigo e a alface. Isso vem do pequeno agricultor, do povo pobre da terra também. E a gente sabe disso. O agronegócio não manda muita comida no prato nosso, não. Muito bem. Então, hoje nós estamos conversando então do Império Persa. O Império Persa é o Ciro. Ciro então derrotou os babilônios e ele ocupou aquela parte lá. Então tudo isso aqui está no livro de Esdras e também de Neemias, que você vai procurar na Bíblia, logo após o livro de Crônicas, segundo as Crônicas tem lá. Então, primeiro Samuel, segundo Samuel, é, primeiro rei, segundo rei, primeiras crônicas, segunda crônica, depois já vem o livro de Esdras, é um livro histórico, o grande sacerdote e doutor da lei. Ele não foi exilado, ele nasceu no exílio, porque nós estamos falando do ano 586. O Império Assírio derrotou o Reino do Norte, que já tinha dividido o reino logo após a morte de Salomão. O reino foi dividido. Ficou o Reino do Sul e o Reino do Norte. Nós estudamos isso aí, vocês ficaram sabendo. E o Reino do Norte caiu nas mãos dos assírios no ano 722. E os babilônios só conseguiu pegar Judá no ano 586. Vou arredondar 590 aí, ó, 130 anos depois. Então, o povo judá resistiu muito para não cair na mão dos babilônios, mas caiu no ano 586. Nós já conversamos. E depois nós entramos no Gênesis de 1 a 11. Por quê? Porque a Bíblia a gente sabe que ela levou muitos anos para ser escrita, para ser montada e tudo mais. Então, o Gênesis, que está no começo da Bíblia, o capítulo 1 e 2, e vai até o capítulo 11 da Bíblia, a maior parte dessas historinhas que conta lá no Gênesis de 1 a 11 está na época dos impérios, né? O Império do Salomão, o Império Assírio, o Império Babilônico e agora os persas. Está nessa época, é a época dos impérios. Então, quando diz que Deus criou o homem e a mulher e colocou num paraíso, é uma grande reflexão. Diz, Deus criou o homem e a mulher para ser feliz, morar no paraíso. Mas o homem e a mulher não quis o paraíso. Queria ser poderoso e poderosa que nem Deus. E deu no que deu. Né? Deu no que deu. Vocês sabem que o povo foi tudo escravizado. Agora, aqui no Império Persa, que a gente chama de pós-exílio, e outros também chamam de reconstrução. Então, é o grande desejo, né, de todos exilados é um dia voltar para a sua terra, né?
E entre os exilados, quando começou, aí o Nabucodonosor, o Império Assírios e outros, eles pegavam as pessoas e levavam para lá para ser escravo. E deixava lá o povo pobre da terra trabalhando só. Já o Império Persa já tem um novo jeito de escravizar. Ele deixa o pessoal voltar para a sua própria casa, para a sua própria terra, vamos dizer assim, né? Então, entre os exilados, havia diferentes projetos de reconstrução. Quando eu estou falando de Esdras, ou alguém chama de Esdras também, significa a partir do rei, a reconstrução do rei Ciro. O que é o rei Ciro? O rei dos persas. Depois ele morreu, veio Dario, que era um projeto de reconstruir o templo. Reconstruiu o templo e reconstruiu. Aí, aqui aparecem os profetas, né, que foi poesia, o Jeremias, aparece também aqui o profeta Ageu, o profeta Zacarias, tudo que tinha ido lá para o exílio, né? E depois o profeta Malaquias já é na época do Império Grego, porque depois do Império agora, nós estamos falando do Império Persa, aí vem o grego. O, o grego derrotou, então, as pessoas, né? E entrou com tudo o Império Grego. O Império Grego conseguiu também, no ano 63 a.C., invadir, né? Invadir lá a Palestina. E o próprio Império Grego foi o que destruiu então Jerusalém de novo, né? E destruiu também toda Jerusalém, que está lá nos livros históricos e também no Evangelho segundo Marcos, né? Uma tragédia total. Muito bem. Então, no ano 538, né, ou 539, o Ciro, que era o rei da Pérsia, ele emitiu um decreto permitindo o retorno, né, dos judeus deportados, realizando o seu sonho de regresso a Jerusalém. Então, essa historinha está no livro do Esdras, capítulo 1, de 1 a 11. Então, se der tempo, a gente vai ler hoje, né? Mas quem que é o Esdras? O Esdras nasceu lá na Babilônia. Ele e o Neemias foram escolhidos para o rei para voltar para Jerusalém, para a Judéia e toda a Palestina, para reconstruir tudo que o Nabucodonosor tinha estourado. Ele queimou Jerusalém, derrubou o templo, roubou todos os objetos sagrados, né? E voltou para lá. E aí o Ciro deixou o pessoal ir. Só que aqui é um projeto do rei, sendo desenvolvido pelo Esdras e o Neemias. Então, aí vocês vão ler lá então o Esdras, capítulo 1, de 1 a 11, e depois vocês vão ler Neemias, capítulo 5, de 1 a 5, para vocês verem como é que era a situação do povo, né? E tem mais coisa que a gente ainda vai falar hoje também nesse nosso encontro aqui, né? Hoje é só uma introdução. Para quem quiser aprofundar mais, que gosta de estudar a Bíblia, que são os apaixonados pela palavra de Deus, que nem eu, tem esse livro aqui, do Hildo Bongás, né? Que é o número 5. Ele tem um conjunto que vai de 1 a 8. Aqui ele está falando do exílio da Babilônia e a dominação persa, né? Então é o que ele está falando aqui. E aqui é um livro bastante grosso, tem muita coisa para a gente saber. Então aqui, como nós aqui só tem 25 minutos, então a gente vai fazer um resumo de tudo isso. Então, a gente já vai ler já então o texto. Vocês vão acompanhar comigo aí o livro do Esdras, capítulo 1, de 1 a 11. O que é o Esdras, né? O Esdras era o sacerdote e doutor da lei. E ele
foi mandado de volta. Ele recebeu todos as ordens do rei, quer dizer, um grande aparato de pessoas. Mas teve muita gente que não quis voltar mais. Já tinha fincado o pé lá na Babilônia, ficou por lá mesmo. Voltava quem quiser também, não era obrigado, né? Desde que pagasse imposto o rei. E aqui ele vai dizer assim, olha, o texto diz assim, olha, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Javé, cumprindo o que tinha dito ao profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro, rei da Pérsia, que proclamou por todo o império e a viva voz, e por escrito o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, decreta: Javé, o Deus dos céus, o Deus do céu, entregou todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de vocês, provendo do povo dele, que o seu Deus esteja com ele, volte para Jerusalém, na terra de Judá, para reconstruir o templo de Javé, o Deus de Israel. Ele é o Deus que reside em Jerusalém. Todos os sobreviventes, né, sobrevivente de todo lugar para onde tiveram imigrado, receberão da população local prata, ouro, bens animais, além de oferta espontânea para o templo de Deus, que está em Jerusalém. Então todos se sentiram movidos por Deus. Chefes de famílias de Judá e de Benjamim, sacerdotes e levitas, puseram-se a caminho para reconstruir o templo de Javé. Jerusalém, os vizinhos lhe deram tudo: ouro, bens, animais, joias e oferta e tudo mais, né? Espontânea. O rei Ciro entregou também os objetos que tinha tirado do templo e colocado no templo de Deus dele. Ciro entregou esses objetos por intermédio do tesoureiro Miridates, que contou todos diante de Sasabassar, príncipe de Judá. Eram 30 cálices de ouro, 1000 cálices de prata, 29 facas, 30 copos de ouro e 310 copos de prata, 1000 outros objetos, que davam no total 5.400 objetos de ouro ou prata. Sasabassar levou tudo isso junto com o exilado, que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Então, meus irmãos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs, parece aqui uma coisa bonita, né? O rei deixando voltar todo mundo de bem para lá. Então parece que aqui a história se dá bonito, né? Mas quando a gente vai ler mais para frente, pessoal, a gente começa a ver que agora, até a gente colocou na apostila de vocês, assim, ó, exílio na própria terra, linha do tempo de Israel, 539 a 332 a.C. Agora o povo voltou, beleza, tá ótimo, só que estão exilados na sua própria terra. O que é a pessoa que está exilado? Você já viu falar de exílio? Exílio é a pessoa que é arrancada à força de um lugar levado para outro. Ou também, hoje, quem mora numa terra, né, e tem a sua plantinha, a sua vida, e vem os ladrão e rouba a sua terra, com a ajuda da justiça e tudo mais, expulsa índios, expulsa os quilombolas, né?
outros que vêm para as grandes cidades, vai morar nas periferias, aquela violência total que todos vocês já sabem, nas periferias da cidade grande, muita violência, o Estado não consegue dar conta. O Estado que eu falo é a lei. Então, tem o Estado paralelo. Então, tudo isso aí é exílio. A pessoa mora lá na favela e não pode falar nada, não pode sair nem de lá. Quando começa o tiroteio, tem que todo mundo dentro de casa. E tem que pagar um pedágio para o pessoal da favela, que são os mandantes lá. E lá, vocês sabem como é que todo mundo já viu, quanta arma e tudo mais. Muito bem. Continuando um pouquinho aqui, então, o nosso estudo, já estamos já em 15 minutos, eu queria que vocês vão ler lá no capítulo 7 do livro de Esdras, né? Capítulo 7 agora, tá? O versículo 25 e 26. Olha só, Esdras, você vai voltar para lá e você vai reconstruir a religião. Então, veja bem, é que nem hoje. Muitos imperadores hoje são religiosos, não sei se vocês sabem, né? Esse imperador aí do mundo, tem muito imperador que é um imperador religioso. Religioso no sentido de ter uma religião. Principalmente se for o pessoal que vai lá do islamismo, por exemplo, né? A maior parte são do Islã, mas também tem cristão também, né? Como é que o cristão pode matar as pessoas? Como é que uma pessoa fala de Deus, do amor de Jesus Cristo e manda a pessoa se defender com armas? E como é que vai lá na favela? Mas lá o soldado começa a brigar lá, vai ter o confronto com a polícia e também pode morrer inocente. Olha a palavra também. Não era para ter com esse confronto. É porque nós estamos longe do projeto de Deus. Nós estamos longe do reino de Deus. Por quê? Vou ler agora. Capítulo 7 de Esdras, versículo 25 e 26. Olha a ordem que ele deu para o Esdras, o Ciro. Quanto a você, Esdras, de acordo com a sabedoria do seu Deus, na qual você tem nas mãos, nomeie magistrados e juízes que apliquem a justiça para todo o povo do lado ocidental do rio Eufrates, para que todos os que conhecem a lei do seu Deus e ensine a lei do seu Deus, né? E ensine os que não o conhecem. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei, será castigado rigorosamente com a morte, com exílio, multa ou prisão. Tá vendo, pessoal? Quem não obedecer à lei do seu Deus, não é o Deus do rei Ciro, é o Deus da segunda pessoa. O Deus é o Deus de Esdras e o Deus de Neemias. E quem não obedecer, que é lá as pessoas que não quiserem obedecer, então você tem poderes para quê? Olha lá, você será castigado rigorosamente. Qual será o castigo? Com a morte. Ou você obedece à lei do rei, que é a lei de Deus, ou você será castigado, morto, exilado e morto. Pessoal, aqui o texto é muito claro. A lei do seu Deus é a lei do rei. Então você vai lá, você tem Deus nas mãos e você ensina para o povo que Deus quer assim. E acontece que o Esdras foi lá, fez direitinho. Fez direitinho, ele ensinou. Ele ensinou direitinho. Só que aquele negócio. Você pode ir no templo, pode orar, pode fazer sacrifício, mas não pode falar nada de contra o rei. Como dizia hoje, assim, politicagem ou política, sei lá. A política é minha, o Deus é eu sou poderoso. O Ciro, eu sou poderoso. Então, Deus me deu todos os reinos. Ele não começa aqui falando desse jeito lá no começo? O que ele fala aqui? Olha lá, vamos voltar lá no capítulo 1. No primeiro ano, o rei da Pérsia,
Javé, cumprindo o que tinha dito pelo profeta, despertou a consciência de Ciro, rei da Pérsia, que proclamou todo o império, viva voz, por escrito, Ciro, rei da Pérsia, decreta, Javé, o Deus do céu, me entregou todos os reinos do mundo. Quer dizer, o cara chega lá na Babilônia, mata todo mundo, sequestra todo mundo, laça com todo mundo, e o que é mesmo? É Deus que me deu. E aqui, quem não obedece vai morrer. Então, pessoal, e quando chega lá, no Evangelho, também tem essas coisas. Se vocês olhar lá o capítulo 16 do Evangelho segundo João, Jesus vai falar assim para todos os seus discípulos, né? Eu vou até pegar aqui, ó, João, né? João, capítulo 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 2, ó. Já achei aqui. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho falado todas essas coisas para vocês, e não fiquem escandalizados. Vão excluir vocês da sinagoga, e vai chegar a hora que quando alguém matando vocês, julgará estar prestando culto a Deus. Ó, Jesus falou para a comunidade joanina, pessoal, vão expulsar vocês da sinagoga, aqui já é o Império Romano, assim como o doutor da lei. Vai expulsar vocês da sinagoga, vão jogar vocês para fora, e vai chegar uma hora que ela vai excluir vocês, vai chegar uma hora que quando alguém matando vocês, vai dizer, nós estamos prestando um culto a Deus. Pessoal, é o que está acontecendo hoje. Muitos pastores e pastora lá no Congresso Nacional usam essa palavra. É contra o aborto. Eu também sou contra. Contra o aborto, que isso também não pode, mas ao mesmo tempo é a favor da pena de morte. O que eles pregaram a vida toda, estão pregando até hoje? Bandido bom e bandido morto. Ah, mas por que o bandido ficou bandido? Aí é uma longa história, não é verdade? Então, pessoal, aí se vocês deixar para vocês lerem em casa agora, que não dá mais tempo. Vocês olhem o vídeo e leem agora para nós, por favor, Neemias 5. Neemias 5, de 1 a 5. Faltavam amor e compaixão para todos os irmãos. Além disso, os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas eram oprimidos. Havia pessoas sem pão para comer, e sem casa para morar, e sem roupa para vestir. Aí quando você vai ler lá, vai aparecer assim, as mulheres começou esse sistema. Elas começaram essa reclamação. Então, meus irmãos, toda essa história de reconstrução, depois aparece outras reconstrução. No caso aqui, o Esdras e Neemias era uma reconstrução de exclusão. Você lê o capítulo 10. No próximo encontro a gente vai ler também o capítulo 10 de Esdras, de 1 a 5. Ele propõe para o pessoal que mande a mulher embora, porque fizeram um grande pecado, casar com mulher estrangeira, na ótica do rei e na ótica dele. Manda a mulher embora de Israel, com todos os filhos. Agora, o marido fica, que é judeu, mas ela vai com a mão na frente e a outra atrás. Então esse seria o grande projeto do Esdras. Enquanto o da Ruth já é um projeto de inclusão. É aquele projeto que leva o pessoal para o reino de Deus. Então já estamos chegando já ao final do nosso encontro e que Deus abençoe todos vocês. Para quem não pôde participar, participe do próximo. Então é 2 encontros sobre o pós-exílio, sobre o Império Persa. E que o Senhor nos abençoe e pede também para o pessoal se inscrever, compartilha com todo mundo esse vídeo. Quanto mais compartilhar, melhor é. Vocês vão levar também a evangelização. Que o Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.